Que a paz do Senhor possa estar envolvendo os nossos corações nesta manhã. E o Espírito Santo de Deus, Ele tenha misericórdia de nós, das nossas inclinações infelizes, os nossos pecados, e mesmo assim, Ele faça uma boa obra para cada coração que está agora ouvindo a palavra. Nós estamos recebendo a visita hoje da pastora Wanda, a irmã que cuida da comunidade de São Luís, no Maranhão, e a palavra, a pregação vai ficar a cargo dessa companheira. E nós vamos fazer algumas considerações para predispor os corações a receber a mensagem do Senhor. Eu peço à igreja que me acompanhe, capítulo 12 do livro Apocalipse. No versículo 10, a palavra do profeta se refere aqui a uma grande batalha que aconteceu nos céus, aonde o arcanjo Miguel e os seus anjos batalharam contra o diabo e seus demônios, e eles lançaram Satanás, precipitando-o na terra. No versículo 10, o profeta diz que se ouviu uma grande voz no céu, nesse momento, que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eu quero nesse versículo aqui, na introdução da palavra, chamar a atenção da igreja para a figura de Satanás. A palavra Satanás, ela significa, de um modo geral, acusador. O que quer dizer isso? Quer dizer que o diabo, ele ronda a igreja procurando uma forma de mostrar aos corações invigilantes as falhas de conduta daqueles que são da igreja. Ele procura um coração que está desanimado, desesperançado, e diz para ele assim: você não acha que o pastor da igreja deveria dar mais atenção a você? Olha o pastor como ele não dá atenção para a igreja. Aí o sujeito fica assim, num primeiro momento, ele resiste àquela acusação, mas depois o diabo, que não tem o que fazer, ele continua insistindo. E daí a pouco o nosso coração está acolhendo aquela acusação. Realmente, eu acho que o pastor deveria me dar mais atenção. O diabo fala assim: olha, veja, por exemplo, como ele dá mais atenção para aqueles que ficam perto dele. Você diz: é verdade, acho que o pastor está cometendo uma injustiça comigo. Eu queria que os irmãos percebessem como o diabo é malicioso. É evidente que nós, que somos pastores ou administradores da igreja, e todo irmão, não pode fazer todas as coisas ao mesmo tempo. É evidente que nós não temos como dar atenção a toda a igreja, irmãos. E você só não vai sentir falta da atenção que o pastor poderia te dar se você tiver o quê? Uma boa comunhão com Jesus. Pois se você tem a atenção de Cristo, por que você precisa da minha? Se você precisa da minha atenção, é porque você ainda não tem comunhão com Cristo. Imaginemos que o pastor tivesse 1000 defeitos, e ele possivelmente os tem.
e que o diabo viesse mostrar para você esses 1000 defeitos do pastor. Você só não iria embora da igreja se você estivesse em comunhão com Cristo, porque na igreja do Senhor nós aprendemos que a comunidade é uma união de pessoas imperfeitas que buscam diariamente a santidade. E que nós precisamos suportar uns aos outros nas suas imperfeições e nas suas falhas. Mas o acusador, ele sabe que pode contar com o nosso amor próprio, com a nossa vaidade, porque nós ficamos ofendidos quando alguém não dá atenção para nós. Os irmãos percebem? A grande arma do diabo é usar o nosso amor próprio, a nossa vaidade. Não fomos ainda convertidos a Jesus, porque se tivéssemos sido convertidos a Jesus, com toda certeza, Ele não encontraria no nosso coração lugar para acusar o nosso irmão. Ele provoca transtorno na igreja porque o nosso coração, ele está aberto, ele ainda está acessível aos dardos inflamados do diabo. E os irmãos podem ter a certeza que todos os que deixam a comunidade, eles saem acusando a comunidade de alguma coisa. E se acusam, evidentemente, quem está por trás deles não pode ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não acusa ninguém. É um alerta que eu gostaria de deixar à igreja, na introdução aqui do nosso culto, da nossa assembleia, irmãos, para a gente ficar esperto com o diabo. E nós mesmos vamos ter cuidado para nós não nos transformarmos em acusadores. Se a gente começar a ver defeito em todo mundo dentro da igreja, alguma coisa está errada com a gente. Porque nós não estamos sabendo acolher o nosso irmão em espírito de amor. Porque quando o Senhor Jesus nos amou e morreu na cruz por nós, Ele nos amou com todos os nossos defeitos. E se nós andamos com Jesus, nós temos que amar do mesmo modo, da mesma maneira. A única arma nossa contra o diabo é o amor que há na pessoa de Cristo, o amor sacrificial, que não pede nada a ninguém. Não vamos deixar que o diabo faça de nós um acusador dentro da igreja. Amém? Que a paz do Senhor esteja nos nossos corações hoje e sempre. Bom dia, irmãos. Que o Senhor nos conceda, Espírito Santo, por suas muitas misericórdias, para sermos edificados no dia de hoje. Vamos orar, rogando ao Senhor de todas as coisas e a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nesta oportunidade nos conceda, Senhor, o Teu Espírito para nos instruir, para guiar a nossa palavra, para guiar os nossos corações aos Teus caminhos. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, Senhor, da nossa comunidade, de todos nós que estamos aqui reunidos. Dá-nos espírito de mansidão, para que possamos ser instruídos, Senhor, e conduzidos aos Teus caminhos. Abençoa cada um de nós, as nossas famílias, todos os irmãos que aqui estão, os que estão longe nos ouvindo nesta oportunidade, que possam também ser atingidos pelas Tuas misericórdias e pelo Teu Espírito de santificação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidá-los para a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3.
Estávamos ouvindo o nosso irmão José, em sua exortação, alertar a igreja acerca de coisas gravíssimas que muitas vezes os nossos corações invigilantes não percebem. Irmãos, a igreja, a comunidade de irmãos, quando ela está reunida, ela se reúne para receber de Deus algo grave. É uma hora de gravidade para a nossa alma. É uma hora onde nós precisamos compreender melhor a razão pela qual nós estamos aqui. É algo precioso para a nossa vida. É uma oportunidade que Deus nos dá de receber diretamente dele a salvação. De receber diretamente dele as bênçãos, a ajuda, o auxílio, o socorro e todas as coisas que descem dos céus para nós. Imagine, irmãos, a oportunidade que nós temos de receber a palavra de Deus, pura, limpa, e que nos purifica e nos limpa. E que desce dos céus para nós, quando a igreja está reunida, desce a igreja de Deus. Será que nós, irmãos, compreendemos essa oportunidade? É como se ele nos desse uma chance todos os dias, todas as vezes que o sol nasce. O Senhor nos dá todos os dias uma chance de viver, de respirar, de andar, de comer, de cuidar das nossas coisas. Todos os dias, diz o livro de Jeremias, que novas são cada manhã. Então, todos os dias o Senhor nos dá essa chance, essa oportunidade de viver as coisas, os bens que são dele. Da mesma maneira, ele nos dá também a oportunidade de nos reunir em comunidade, para receber dele esse sol que vem dele, essa luz que vem dele, esse caminho que é ele, essa verdade que está em sua palavra. Então, quando nós perdemos essa comunhão, essa oportunidade de comunhão, nós perdemos também a oportunidade de receber a cura, o auxílio, o socorro, as bênçãos que descem dos céus para nós. Nós temos compreendido, irmãos, que o tempo, ele flui naturalmente assim. E nós não temos como recuperar tempo perdido, como a gente pensa que pode. A oportunidade que nós perdemos, nós perdemos. A palavra, ela não é lançada 2 vezes a mesma palavra, a mesma bênção. No dia seguinte, são outras bênçãos. Então, se nós perdemos uma oportunidade, nós perdemos aquela oportunidade. Não vamos recuperá-la amanhã. Amanhã é uma outra oportunidade. Então, é muito importante que a gente compreenda isso, de que a igreja, a hora que nos é oferecida por Deus essa oportunidade de comunhão, nós precisamos entendê-la com gravidade, como algo sério que nós fazemos, que Deus faz para nós, como uma atividade da nossa vida que precisa ser incorporada como uma rotina mesmo, de necessidade para nós, como nós temos necessidade do pão, que alimenta o nosso corpo para que a gente possa continuar em pé, caminhando e trabalhando, nós precisamos também deste pão espiritual que desce dos céus, para que nós possamos continuar vivos em Cristo. Para que o Senhor nos dê ocasião de arrependimento, porque muitas vezes nós ainda não tivemos essa oportunidade, vamos dizer assim, porque o nosso coração ainda não foi
não se disponibilizou para Cristo, para que Ele encontre uma ocasião de, pela palavra, nos conduzir ao arrependimento. Então, é muito grave o que se faz quando nós estamos reunidos. O trabalho do Senhor em nosso coração, purificando a nossa vida, nos limpando das nossas misérias, daquilo que nos afasta de Deus. Irmãos, tenhamos em nosso coração gratidão pela igreja que nos acolhe, gratidão por Deus, nosso Pai, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. No livro de Colossenses, Paulo, instruindo a igreja, ele diz o seguinte: portanto, capítulo 3 do livro de Colossenses, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, por Paulo, nos instrui, irmãos, como nós temos que nos conduzir na vida, como nós precisamos nos conduzir com o Senhor, na vida com Ele, na vida em comunidade, lá fora, em nosso trabalho, em nossa casa. Ele disse: se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, se nós já recebemos o Senhor em nosso coração, e Ele já fez nascer em nós uma nova criatura, Ele diz isto para a igreja. Porque se nós já recebemos o Senhor, se nós já fomos chamados, irmãos, não há nenhuma razão para nós resistirmos ao Senhor, a não ser a nossa teimosia. Porque o que nos faz resistir a Cristo é exatamente a doença que assola esta humanidade, chamada amor próprio. Por causa do amor
excessivo que nós temos por nós mesmos é que nós rejeitamos Cristo. É que nós não permitimos que Ele nos dê vida nova. E é tão grave isso, irmãos. É tão grave que se não fosse tão sério o problema, não haveria um livro inteiro sobre a vaidade nas Escrituras Sagradas. O livro de Eclesiastes, ele é um livro que trata da vaidade. Diz o profeta, diz o rei lá, todas essas coisas que faz com que nós nos ocupemos e deixemos de lado as coisas de Deus, que faz com que nós rejeitemos o Senhor, ele disse, são vaidade e aflição de espírito. É muito grave o problema, é muito sério o problema que nós temos. E o Senhor quer nos fazer livres desta doença. Ele disse, se tu queres seguir-me, nega-te a ti mesmo. Se nós não nos negarmos a nós mesmos, pedindo ao Senhor que nos esvazie desse amor que nós temos por nós mesmos, que nós colocamos a nossa figura no centro de tudo, ele disse, não tem como nós termos vida nova com o Senhor. Ele diz, então, se já ressuscitastes com Cristo, se já temos vida nova com Ele, ele diz, busquemos as coisas que são do céu. Busquemos as coisas que são de Deus. E deixemos de lado as coisas que são da terra. As coisas que são de baixo. E as coisas que são de baixo, irmãos, são as coisas que nós buscamos para atender os nossos interesses. No discurso que Jesus teve com os fariseus, que está no capítulo 8 de João, ele diz, e os fariseus questionando o Senhor, querendo saber de onde ele era e para onde ele ia, ele disse, vocês não sabem para onde eu vou, porque vocês são de baixo, eu sou de cima. Imagine, irmãos, o Senhor falava para pessoas que tinham perfeito conhecimento da lei, e que estavam na sinagoga, estavam no templo todos os dias, que faziam as suas obrigações, mas rejeitavam o Senhor. E diziam quem tu és, de onde tu vieste, com que autoridade fazes estas coisas? Por causa do amor próprio, por causa da vaidade, por causa da soberba, por causa do orgulho. Irmãos, é gravíssimo, porque o problema permanece dentro da igreja até hoje. Permanece em nossas relações, se manifesta em nossa vida cotidiana. Os problemas que nós temos de conflitos uns com os outros, dentro da igreja, dentro de casa e em qualquer lugar, a raiz está nesta doença. Porque nós temos razões para não amar, temos razões para nos ofender, nós temos razões para deixar o nosso irmão de lado, temos razões para nos separar uns dos outros, temos razões para adulterar, temos razões para tudo, irmãos. Só que quando o Senhor chega na nossa vida, essas razões, elas perdem o sentido. Porque Ele nos esvazia desse amor próprio, perdem o sentido. Diante do amor não há razão, diante do amor não há justiça. Diante do amor só há amor, só há misericórdia. Então, os problemas, eles são minimizados. Eles são anulados por Cristo. Então diz, deixe as coisas da terra de baixo, porque são todas elas instruídas por este amor próprio, que este acusador, conforme falou o nosso irmão em sua exortação, está atento. É o amor próprio que faz com que nós não enxerguemos o nosso problema. O Senhor é o único que pode curar a cegueira, porque nós ficamos, o amor próprio nos cega, irmãos. A vaidade nos cega. E o Senhor, Ele cura essa cegueira. Nós nascemos assim. Há uma cegueira de nascença em nós. O Senhor cura o cego de nascença. Só Ele é capaz. Ele tira o véu dos nossos olhos.
para que nós enxerguemos como nós somos feios, como nós somos problemáticos. Ele nos esvazia, tira o véu dos nossos olhos para que a gente possa enxergar a realidade. E como nos envergonhamos quando nós enxergamos a realidade, como nós enxergamos de maneira clara quando o Senhor nos mostra. E como é triste. Nos envergonhamos, nos arrependemos. Senhor, que coisa feia eu faço, ou eu fazia. Ajuda-me a não fazer mais, sustenta-me. Então ele diz, se já ressuscitastes com Cristo, deixa as coisas de baixo, porque já estáis mortos. Essa vida debaixo da terra, ela precisa morrer, já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É uma vida diferente, irmãos, que só o Senhor manifesta. Então ele fala no versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai. Nós precisamos pedir ao Senhor que mortifique, que enfraqueça estas coisas em nós. Fornicação, prostituição, não é, irmãos? Quantas vezes nós nos prostituímos com o mundo? Nós vendemos a nossa alma para o mundo. Nós priorizamos as coisas do mundo, em vez de priorizar as coisas de Deus. É prostituição. Nós deixamos de lado o Senhor para cuidar das coisas que são fruto dos desejos das nossas almas, e ainda dizemos que o Senhor é quem está pedindo que a gente faça, porque Ele nos abençoou, nos deu isso, nos deu aquilo, nos deu mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Mas nós precisamos mesmo de tantas coisas, será? Que precisamos, ainda que a palavra nos diga que nós não precisamos de muitas coisas para viver. Então ele diz, é preciso mortificar os nossos membros, mortificar as coisas que fazem com que nós nos afastemos de Deus, afeição desordenada, avareza, idolatria. O que idolatramos, precisamos examinar em nós mesmos. O mundo, ele estimula a idolatria. E nós, muitas vezes, estamos idolatrando a nós mesmos. E dizemos que servimos ao Senhor. Mas nós queremos que o Senhor reconheça cada passo que nós damos na igreja. Cada centavo que nós depositamos para ajudar a igreja, nós queremos que o Senhor nos dê de volta, através de bênçãos, organização da nossa vida, resolução dos nossos problemas. Irmãos, o Senhor não veio para isso. A igreja é algo muito grave. Ele quer nos dar salvação, santificação. Nós queremos que o Senhor resolva a nossa vida na igreja para que a gente continue com o nosso coração cheio de vaidade. Queremos reconhecimento sobre tudo que nós fazemos. Pensemos bem, irmãos. Ele disse, essas coisas, sobre estas coisas, vêm consequências. Porque é desobediência. O pecado inicial do ser é a desobediência, não é? Nós já aprendemos com o Senhor na igreja. Este pecado original, de onde se origina tudo, é a desobediência. Ele diz, vem a ira de Deus, vem consequência. Nas quais também em outro tempo andastes, ele disse, quando ainda vivias nelas. Mas agora, nós já recebemos o Senhor. É preciso nos despojar de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes. Da nossa boca. Temos que ter cuidado, irmãos, com tudo. Hoje nós precisamos ter cautela com tudo que nós vamos fazer. Sempre em Cristo, com o Senhor, Ele nos ensina isso, mas hoje ainda é mais necessário. Hoje ainda é mais perigoso. É mais perigosa a vida. No sentido de que este acusador está presente em tudo. E quer chamar Deus de mentiroso na igreja, onde nós estivermos. Dizer, ó, viu, não é de igreja, não sabe a palavra, olha aí a vida desse aí. É o acusador.
Então, é necessário que tenhamos prudência. Vamos avaliar tudo que nós vamos fazer para que a gente não possa ser desonra na igreja. Vaso para desonra. Porque há uso de honra e uso de desonra. O Senhor quer nos transformar em vasos de honra. Então, irmãos, Ele diz, o Espírito de Deus fala que nós temos que ter cuidado com tudo que a gente fala. Não tem por que nós pronunciarmos palavras torpes. Nós vamos falar de um irmão, nós vamos falar da igreja, sai da nossa boca, diz a palavra também em Tiago, que não sai da mesma fonte bênção e maldição. Então, é preciso que a gente tenha cuidado com o que a gente vai falar. Vai emitir um juízo, irmãos, pensemos bem, nós temos alguma condição de emitir um juízo sobre outra pessoa, sobre um irmão, sobre a igreja. Quando nós vamos falar sobre a igreja, irmãos, nós estamos falando mal do Espírito Santo de Deus, porque nós estamos falando mal de uma comunidade que Deus está guiando com seu Espírito, que recebe a palavra. Estamos falando mal de muitos irmãos ao mesmo tempo. É muito grave o problema. Como nós não compreendemos muito bem as coisas de Deus, somos como crianças, nós vamos falando, como criança também vai falando. A criança fala tudo que vem à cabeça, porque ela não tem maturidade, não tem prudência, não tem cautela. Nós também, que já estamos velhos, de cabelos brancos, experimentados pela vida, sofridos, irmãos, vamos dar nosso coração para esse acusador, para que ele utilize, para que nós acusemos uns aos outros, e dizendo que estamos em Cristo, ressuscitados, e salvos, e ungidos, e todas as coisas que nós ouvimos, e costumamos ouvir nas igrejas, tenhamos cuidado. A palavra nos repreende, não mintais uns aos outros. Sejamos sinceros uns com os outros. Espírito de sinceridade. Como é que se concebe uma comunidade de irmãos que está em Cristo não ter sinceridade uns com os outros? Eu não posso ter sinceridade com fulano de tal, porque não confio. Irmãos, tenhamos cuidado. Oremos, nos recolhamos para orar, para clamar ao Senhor que nos limpe. Que limpe a igreja, que limpe a nossa comunidade desse espírito acusador. Que nos ajude, que nos sustente. A comunidade, a convivência entre os irmãos nos sustenta, irmãos. Porque o Espírito de Deus se move entre nós. Como diz logo em seguida a palavra para nós, nós vamos nos ajudando uns aos outros pelo mover do Espírito na comunidade. Não mintais, tenhamos sinceridade, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Se nós já ressuscitamos em Cristo, como diz a palavra, diz o Espírito de Deus para nós, por Paulo, pela carta do apóstolo para a igreja, se nós dizemos, abrimos a nossa boca para dizer que nós estamos convertidos, é necessário que nós tenhamos uma vida coerente com esta conversão. Já vos despistes do velho homem e vos vestistes do novo, que se renova. Todos os dias que nós estamos na igreja, o Senhor vai renovando o nosso conhecimento. Boa nova, irmãos, significa novidade. Todo dia Ele nos traz uma novidade, sabe por quê? Porque o nosso coração vem para receber esta novidade. Se nós abrimos a Escritura e dizemos assim, isto aqui eu vou ler, mas eu já li, eu já sei, não há mais novidade para nós. Como é que o Senhor vai renovar o nosso conhecimento se não há novidade para nós? Se nós sabemos tudo. Não, eu vou abrir a Escritura para ensinar meu irmão. Será que é isso mesmo, irmãos? Nós estamos aqui para ensinar uns aos outros?
Nós estamos aqui para aprender com o Espírito Santo de Deus a viver, que nós não sabemos. Viver uns com os outros, nós não sabemos. Nós abrimos a Escritura, irmãos, se nós lemos 10 vezes um versículo, se nosso coração estiver aberto, 10 vezes nós recebemos uma novidade, algo que a gente ainda não tinha conhecimento. Essa é a boa nova. O Senhor trouxe uma novidade. E Ele traz todos os dias que nós estamos reunidos uma novidade. Ah, hoje eu não recebi a novidade? Nós não fomos edificados. Não colocou o tijolinho aquele dia. Porque é culpa do Senhor? Não. Porque estávamos com o nosso coração fechado, preocupados com outras coisas. E não recebemos a novidade. Nós somos renovados todos os dias, irmãos. Por isso que nós não podemos abrir mão desse precioso tempo na igreja. Nós somos renovados todos os dias. Ele renova. Nos renova. Esse homem novo, ele se renova para esse conhecimento de Deus. Não há conhecimento de Deus sem Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho para Deus. Para onde? Qual é o caminho? Para onde vai nos levar? Para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Senhor, Ele nos conduz a este conhecimento de Deus. E nós conhecemos um Deus que é segundo o nosso interesse. O Senhor Jesus nos apresenta um Deus diferente. Segundo a imagem daquele que o criou. Ele diz, e nessa questão não há acepção de pessoas. Não tem grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, cítaro, bárbara, servo ou livre. Ele disse, não faz diferença para Deus. Se somos desta ou daquela denominação religiosa, por exemplo, irmãos, acha que o Senhor vai se preocupar de nos perguntar qual é a nossa denominação religiosa? Irmãos, o Senhor vai olhar para o nosso coração. Olhar para o nosso coração. Ele fala isso em muitas passagens das Escrituras, em suas conversas. Ele diz, olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará, porque muitos chegarão, baterão na porta e dirão, Senhor, abre. Ele diz, quem são vocês? Ele diz, olha, nós estávamos lá pregando em teu nome, expulsando demônios, ou seja, na atividade da igreja, percebem? Ele diz, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O Senhor diz, eu não vos conheço, não sei quem sois. É desconhecido, nossa alma pode passar despercebida, vamos dizer assim, desconhecida por Cristo dentro da igreja, irmãos. Isso é gravíssimo. Então ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de misericórdia, entranhas, que a misericórdia possa fazer parte de todo o nosso ser, de entranhas de misericórdia, possa fazer parte de todas as nossas atividades, todas as nossas células. Que coisa linda! Ele diz, revesti-vos dessa misericórdia, que é o amor de Deus, irmãos. Se não fosse pelas misericórdias do Senhor, nós não estaríamos aqui. É pelas muitas misericórdias dele que nós não somos consumidos, porque nós somos complicados. Revesti-vos, então, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de longanimidade, de mansidão, de humildade, ele diz. Se nós não nos revestirmos desta humildade, dessa mansidão, irmãos, nós não suportamos a convivência uns com os outros, por causa do amor próprio. Nós não suportamos, nós desistimos das nossas experiências.
conjugais, né? Quer dizer, dos nossos casamentos. Nós deixamos nossos filhos de lado, é muito difícil. Esse filho é difícil demais, deixa ele aí se virar. Nós desistimos. Nós nos isolamos. Nós não queremos confusão. Nós não enfrentamos os problemas. Porque falta-nos esse revestir de Deus da nossa alma, de misericórdia, de benignidade, porque nós não temos. A benignidade que é humana, ela é humana, ela se acaba. A de Deus é divina, Ele nos dá todas essas coisas. A paciência humana também é. Rapidamente se acaba, é humana, como tudo que é humano. O perdão é humano. A gente escolhe quem perdoa. De Deus não, irmãos, é infinito o amor. Se nós não nos revestirmos, se o Senhor não nos revestir, não transformar a nossa mortalidade em imortalidade, a nossa corruptibilidade em incorruptibilidade, conforme Paulo nos fala, no capítulo 15 de Coríntios, sobre a ressurreição, que é a ressurreição, a vida nova, nós não suportamos a convivência. Porque o acusador vai lá e sopra, diz, olha, você tem razão. Você tem razão. Tudo que você está fazendo. Ele está errado, ela está errada. Você está fazendo tudo certo. Irmãos, desconfiemos quando essas coisas surgem em nosso coração, esse pensamento de que numa situação nós estamos certíssimos no que nós estamos fazendo e o outro está errado, tenhamos bem cuidado. Há um espírito que não é de Deus que está no meio dessa confusão. Porque o Senhor nos ensina outra coisa. Ele diz, te reveste de misericórdia. Na misericórdia tem razão? Não tem razão. É o puro amor de Deus derramado sobre nós. A mansidão é a submissão a Deus. Então, se nós não nos submetermos às situações, nós não convivemos. Então, ele diz, é preciso que nós nos revistamos como eleitos de Deus, desta vestimenta que é espiritual, para que nós possamos nos suportar, conviver, por causa das dificuldades naturais da convivência. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Nós precisamos perdoar todos os dias. No sentido de que existem as dificuldades que nós precisamos relevar, entende? Não é que nós temos que ficar preocupados, não, eu tenho que perdoar. Ora, é no sentido de que, irmãos, nós não temos que considerar as ofensas. Temos que ter visão espiritual do problema, da vida, das situações, discernimento. Olhar para além da carne, para além do problema. E saber que o problema, as situações de tribulação, de provação pelas quais nós passamos, elas são santas também. Elas nos ajudam a exercitar o amor. Percebe, irmãos, elas são santas porque elas vão nos testando também, no sentido de que nós precisamos examinar o nosso coração se nós estamos vivendo verdadeiramente o amor que Deus nos dá. Ou se nós estamos ali envolvidos apenas com os nossos desejos e com as nossas ideias e com as nossas razões mesmo, que nos separam uns dos outros. Então, ele diz que é preciso que nós nos revistamos dessa vestimenta espiritual que vem de Deus para que nós possamos suportar e perdoar. Se alguém tiver queixa contra outro, se alguém tiver queixa contra outro, ele diz que quem resolve o problema é Cristo. Se o Senhor estiver no meio, o problema está resolvido, irmãos. Se Ele não estiver no meio, o problema prevalece, permanece. Porque há um que está ali, funcionando como acusador. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede gratos. Então, ele diz, sobre tudo isto, revesti-vos de amor. E tudo isso é amor. O vínculo da perfeição é o amor, é a misericórdia. O Senhor diz, sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. A perfeição é, na verdade, irmãos, nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Nós só temos perfeição quando o Espírito de Deus está conosco. Se nós queremos um vínculo com a perfeição que é Cristo, que é Deus, nós precisamos amar uns aos outros. Senão não há perfeição, não tem nada a ver com experiência. E ele disse que a paz de Deus, que é diferente da paz que nós também muitas vezes buscamos, Jesus diz também no capítulo 14 de João, eu vos deixo a minha paz vos dou. E diz, mas eu não a dou como o mundo a dá. Eu não vos a dou como o mundo a dá. A paz de Deus, paz é o seguinte, estávamos brigados com Deus. E o Senhor nos reconcilia com Ele. Ele diz, eu deixo para vocês a minha paz. A reconciliação com Deus. E a reconciliação com Deus, irmãos, Ele nos chama para a vida com Ele, que é uma vida de santificação, é uma vida sacrificial, porque o amor é sacrificial. Então, a paz de Deus é uma paz diferente. Ele diz, fomos chamados para esta paz com Deus, para termos paz com Ele. Que coisa maravilhosa. Só o Senhor é capaz de nos dar. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos. Então, esse momento que nós estamos aqui é para receber a palavra do Senhor, para nos ensinar, para nos admoestar, para nos corrigir, para nos consolar também. E nós não vamos receber, nós não vamos ser ensinados porque sabemos, nós não vamos ser admoestados porque nós temos razão. Pensemos bem, irmãos. Examinemos o nosso coração. Como o Senhor pede, examinai-vos a vós mesmos. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Com salmos, tantas coisas que nós podemos receber através de salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em nosso coração. Senhor, que bom que estamos aqui. Como Tu és bom de nos reunir aqui nesta igreja. Irmãos, quantos irmãos ouvem esta pregação que sai desta igreja? Quantos irmãos neste momento podem estar acessando esta palavra? Olha a importância deste trabalho. Quantos irmãos se dizem integrantes desta comunidade de irmãos? Nós somos participantes desta ceia. Percebe, irmãos? É maravilhoso. É maravilhoso, que bom. E quem somos nós? Não somos nada, irmãos. O Senhor nos catou na rua, estávamos perdidos. E nos chamou, disse, venham, e nós viemos. E vamos resistir a Ele? Com graça, Ele diz, cantando, agradecendo. Que bom que estamos aqui, meu Deus. Que coisa boa que Tu permitiste que estivéssemos juntos, para ouvir Tua palavra, para sermos corrigidos, admoestados. Que coisa linda, para nos ensinar. E quando fizerdes, tudo que fizermos, Ele diz, tanto por palavras como por obras, fazei tudo em nome de Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que nós fizermos, façamos, irmãos, tudo, Ele diz, por palavras, por obras, façamos em nome de Jesus. Não façamos nada em nosso nome. Vai fazer uma coisa, Senhor, é isso mesmo que Tu queres que eu faça? Se não for, tira isso da minha vida. Se for,
conduza-me nos teus caminhos. Tudo o que nós vamos fazer, façamos em nome de Jesus Cristo. Todas as coisas. Dando por Ele, graças a Deus Pai. Senhor, obrigada por ter nos enviado este Salvador, este Redentor, senão estaríamos perdidos. Que Ele nos conceda, irmãos, seu perdão. Que tenhamos em nossos corações a clareza, a certeza de que só há Ele para nos encaminhar para Deus. Que nós tenhamos a clareza, a certeza de que o Senhor nos conduziu para esta igreja. E que nós nunca, em nosso coração, habite o desejo de sair dela. Que o Senhor nos abençoe, abençoe nossas famílias e todos os irmãos que neste momento nos ouvem. Amém.